encerramento do período natalino na tradição cristã, data que relembra a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus em Belém, guiados pela estrela do Oriente, segundo o que está no relato da Bíblia. Segundo essa tradição, os reis levavam presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra, que representavam a realeza, a divindade e a condição humana de Jesus. Tradicionalmente, uma época também da Folia de Reis. Não sei se ainda tem algum bairro em Campinas que tem a tradição da Folia de Reis, mas um evento tão bonito, um evento tão com a cara do Brasil e que aos poucos foi se perdendo essa tradição, né? Mas a tradição de desmontar a árvore de Natal, essa ainda continua. Você sabe que a Folia de Reis, ela é um patrimônio imaterial de Campinas. Ela foi reconhecida desde 2018 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas como um patrimônio da cidade, mas particularmente não me lembro de grandes festas aqui na cidade. Eu sei que existe uma associação que relembra e traz ainda essa tradição, que é a Associação de Folia de Reis de Campinas, e tomara que não se perca essa tradição, tomara que não se perca essa memória, né, de aqueles instrumentos junto com pessoas que estão se fantasiando de reis magos e que vão de casa em casa recolhendo doações, depois fazendo bem também, numa tradição cristã, católica, mas principalmente brasileira, bem com a nossa cara. Tem Folia de Reis no seu bairro? Conta pra gente pelo nosso WhatsApp, que a gente quer divulgar também onde é que tá acontecendo hoje uma Folia de Reis. Eu lembro da minha infância, tinha um pouquinho de medo, eu assumo, tinha um pouquinho de medo quando era criança, mas a cena depois, quando você vê e entende o que significa a Folia de Reis, você fica encantado com essa cultura também. Sei que em Campinas eu me lembro de cobrir no Casarão, na Praça Monsenhor Marcondes. Então, se tivermos ainda a Folia de Reis no seu bairro, no local onde você está nesse momento, conta pra gente, que a gente quer ajudar a divulgar, a gente quer trazer também pra você um pouco mais sobre essa cultura que chega hoje, no dia 6 de janeiro, aqui também a cidade de Campinas. E muito obrigado a você que está conosco, não só pelo FM 85.7, mas pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nosso Manhã Bandeirantes, ao vivo pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil da nossa região, com informações em tempo real para você 24 horas por dia, e a aba ao vivo. Clicou, acompanhou a nossa programação de onde você estiver. Obrigado a você que está conosco também pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão, gratuitamente, a qualquer hora do dia. E com a possibilidade de você acompanhar os programas aqui da Band Campinas, fora da nossa região. É só baixar Band Play. Você baixando o Band Play, tem, claro, tudo gratuitamente. Os programas ao vivo, as reapresentações. De repente, se você perdeu os últimos capítulos do MasterChef Celebridades, que hoje tem edição inédita, a partir das 10h30 da noite na tela da Band, MasterChef Celebridades, você tem toda a temporada ali disponível para você, de repente, ficar em dia e hoje acompanhar a edição inédita desse programa. A equipe do Manhã Bandeirantes está a postos e você pode acompanhar um pouco dos nossos bastidores também, numa outra forma de ter a programação da Rádio Bandeirantes na palma da sua mão. O nosso canal do YouTube, com a transmissão iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, direto dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, que fica aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, quase limite com Valinhos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, comunidade que já passa dos 60.300 inscritos e aguarda também a sua inscrição e a sua mensagem de texto. Nossa equipe que tem o Edson Freitas na mesa de som, o Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493.
As mensagens já vão chegando, a gente já vai também agradecendo a participação, como o Rafael Roberto, que desde cedinho está conosco na programação da Rádio Bandeirantes, desejando aqui um bom dia para toda a nossa equipe, ao nosso desejo também a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Girando as informações de ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, manhã com tráfego lento para o motorista que está neste momento na Avenida Orozimbo Maia. Trânsito começa a se formar ali próximo ao trecho onde tem a Renovalec, mais ou menos, e segue com lentidão sentido centro até o cruzamento com a Avenida Brasil. Na pista contrária de quem sai do centro de Campinas, o trânsito vai fluindo bem. Nesse momento não há registro de lentidão. E é por excesso de veículos, não há nenhum registro, felizmente, de acidente ou problema nesta manhã na região central de Campinas. O trânsito também um pouco mais carregado do que o normal, segundo o registro dos motoristas na Avenida Andrade Neves. Vem ali praticamente desde o cruzamento com a... Cadê o nome da avenida aqui? Onde tem o cruzamento? Próximo à Sanasa ali, próximo à Sanasa, e segue até o Balão do Castelo, com o motorista diminuindo a velocidade nesta manhã quente de terça-feira aqui em Campinas. Avenida Francisco Glicério, também com trânsito carregado desde o antigo prédio da PUC 2 até o cruzamento com a Avenida Moraes Salles. Trânsito considerado de pico para o horário, mas sem problemas maiores ao motorista. Para você que nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior paulista, aos poucos 2026 vai começando também com os pontos de lentidão registrados no sistema Anhanguera Bandeirantes. Para o motorista que segue para São Paulo, lentidão de 2 km registrada na passagem por Jundiaí, do quilômetro 62 até o quilômetro 60. Isso na rodovia Anhanguera. Seguido pela Anhanguera, o motorista depois faz boa viagem até a cidade de São Paulo. Na rodovia dos Bandeirantes, tem uma pequena lentidão na chegada à capital paulista, 4 quilômetros já próximo à cidade de São Paulo, reflexo da lentidão nas marginais do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. No sentido contrário, sentido interior, o motorista não enfrenta dificuldades nesta manhã, trânsito é bom e as condições de visibilidade também. Para o motorista que trafega pela Campinas-Mogi, a SP-340, velocidade diminui apenas na chegada a Campinas, próximo ali à CPFL, já no trecho urbano, em que o motorista, até por conta dos semáforos do trânsito urbano, também diminui a velocidade. No mais, tanto para quem chega a Campinas quanto para quem vai a Jaguariúna, Santo Antônio de Posse ou segue viagem para Mojimirim, Mogi Guaçu, boas as condições de tráfego nesse momento. No corredor Dom Pedro I, ótimas condições, segundo a concessionária Rota das Bandeiras. Corredor Dom Pedro I, o motorista desenvolve boa velocidade sem encontrar pontos de parada. Não há registro de acidentes ou outras ocorrências e o tempo é estável em todo o corredor Dom Pedro I. Mês de janeiro, mês de férias, a gente traz informações também sobre as condições de quem vai ou volta do litoral paulista. Na SP-055, caminho para o litoral norte, trecho considerado intenso nesse momento entre Betioga e São Sebastião. Se esse for o seu destino, neste dia 6 de janeiro, se prepare, porque depois o que é lento, o que é intenso, vira congestionamento nesta manhã entre os municípios de São Sebastião e Ubatuba. No trecho entre Taubaté e Ubatuba da rodovia SP-125, motorista faz boa viagem nesse momento. Se o seu destino nesta manhã for o litoral sul, boa viagem, aproveite muito as praias e saiba que você vai encontrar trânsito bom neste momento, porque o congestionamento maior é no sentido contrário. Litoral tem menos faixas agora, as concessionárias que administram as rodovias que cortam o litoral paulista estão no processo de subida para a serra. Mais gente voltando do período de viagem de fim de ano, ainda deu aquela esticadinha até hoje, e tem lentidão na rodovia dos Imigrantes para quem está voltando para São Paulo, do quilômetro 53 até o quilômetro 50 por excesso de veículos. Trânsito é considerado normal na rodovia Anchieta, tanto para quem desce para o litoral quanto para quem volta para o trecho de Planalto.
O mesmo vale para a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido Praia Grande, Litoral Sul ou sentido São Paulo. Não há trechos com lentidão. Neste momento, o motorista faz uma boa viagem. E conta pra gente como é que tá o seu caminho também nas rodovias ou ruas e avenidas aqui de Campinas e região metropolitana. 19 é o nosso DDD 971021493. Juntos nós vamos fazer essa edição do Manhã Bandeirantes. E se prepare, você que utiliza o estacionamento dos próprios pontos de parada no bairro do Cambuí, a partir da próxima semana tem novidade e o motorista vai ter que pagar Zona Azul na Avenida Coronel Silva Teles. A INDEC afirma que é uma forma de promover a rotatividade do uso das vagas de estacionamento e estimular o acesso aos serviços e comércios locais na região do Cambuí. A Avenida Coronel Silva Teles passa a contar com a Zona Azul digital a partir da próxima segunda-feira, do cruzamento com a Avenida Júlio de Mesquita até a alça da Avenida José de Souza Campos, a popular Norte-Sul. A INDEC trabalha num reforço de sinalização de solo e está instalando placas desde ontem e seguirá ao longo da semana para orientar o motorista a respeito do tempo máximo de permanência, que será de 2 horas. Zona Azul tem um valor fixo de R$ 4,00 em dias úteis e R$ 2,00 ao sábado. As placas da Zona Azul Digital indicam o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 horas da noite e aos sábados das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Existem as vagas rápidas que vão permanecer, vaga de estacionamento de 15 minutos, as de carga e descarga e as exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, que nesse caso precisam também pagar a Zona Azul. A Coronel Silva Teles tem ainda bolsões de motocicletas e áreas destinadas a pontos de táxi, bem próximo à Coronel Quirino. As vagas exclusivas, lembrando, não isentam o pagamento da Zona Azul digital, mas precisa ter também o cartão e o credenciamento físico ou digital para você utilizar tanto a vaga exclusiva para idoso quanto para pessoas com deficiência. Novidade, portanto, que você já deve se programar a partir da próxima segunda-feira. Atualmente são cerca de 1.800 vagas disponibilizadas ao motorista que dependem do estacionamento rotativo em Campinas e a fiscalização está a todo vapor, porque parar em uma vaga de Zona Azul sem ter o pagamento do estacionamento rotativo é uma infração grave, sujeita a multa com 5 pontos na carteira e no bolso vai arder R$ 195,23, além da possibilidade da remoção do veículo ao pátio municipal. 10 horas da manhã e 14 minutos, vamos trazer as informações das últimas horas que marcam Campinas e a região metropolitana da cidade. Uma mulher em situação de rua de apenas 24 anos foi morta a tiros ontem à noite em uma praça pública no Parque Valença 2. A vítima já foi identificada, Vitória Rodrigues Oliveira. Essa mulher estava em um banco da praça quando o suspeito estacionou o carro, caminhou até ela e realizou os disparos. O autor do crime ainda não foi identificado e nenhum suspeito foi preso. A mulher foi atingida no rosto, nas mãos e no tórax. Um indício claro de execução. Ela chegou a ser socorrida por pessoas que passavam pelo local, que moram ali perto, deu entrada no pronto-socorro do Campo Grande, mas ali sofreu uma parada cardíaca. Chegou a ser estabilizada, foi transferida para o Hospital da PUC Campinas, mas não resistiu aos ferimentos. O local do crime, segundo a investigação policial, é apontado como um ponto de tráfico de drogas. A perícia técnica foi até a praça e lá foram apreendidos 5 estojos calibre .40, além de uma munição intacta. A mãe da jovem esteve no hospital e informou que não tinha contato com a filha há alguns meses. Caso já registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas como homicídio. Às 10 horas e 16 minutos e segue a investigação sobre a explosão de um carro forte
que transportava valores e passava pela região de Piracicaba, cidade de Piracicaba, distrito de Tupi. A reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação, através do Marcelo Moreira, conseguiu imagens que você que está no nosso canal do YouTube vai conferir do momento exato em que uma pessoa trafegava pela rodovia Luiz de Queiroz quando percebeu a emboscada a esse carro, os tiros efetuados com fuzis, os disparos feitos na direção do carro forte e a explosão que assustou motoristas que voltavam de ré e na contramão para fugir daquele momento tenso. Você vai acompanhar na reportagem também a primeira ligação feita para o 190, o momento em que a polícia militar é acionada e como é descrita aquela cena de uma ação do novo cangaço que, mais uma vez, usa o interior de São Paulo como palco para uma cena violenta. Marcelo Moreira é o repórter a partir de agora no Manhã Bandeirantes. A surpresa da passageira do carro também demonstra o medo. Ah, nossa! Meu Deus do céu! Que isso? Que é isso? Socorro! No vídeo dá para ver que os carros voltam na contramão, enquanto a quadrilha atira contra o caminhão da transportadora de valores. E depois explode o veículo. Parece que são... Com uma câmera acoplada ao painel do carro, ela grava toda a ação criminosa e avisa a PM sobre o ataque ao carro forte em plena rodovia. Olha, eu tô aqui no... Como chama? Ribeirão Tijuco. Ribeirão Tijuco, eles só soltaram uma bomba. Os caras estão, 3 caras armados com metralhadores, explodiram uma bomba aqui, estão atravessando a estrada de um lado pro outro. Um carro forte estava passando perto da gente. Ele tava dentro, em cima de um guincho. O ataque ao carro forte numa rodovia da região de Piracicaba, interior paulista, levou pânico aos motoristas. Acabaram de explodir o carro forte. Meu Deus do céu. O veículo da transportadora ficou totalmente destruído. Nada foi roubado e nem o vigilante ficou ferido. Então ele ficou baseado num primeiro retorno, antes do local da explosão, aguardando a passagem do carro forte. Aí ele sai no encalço do carro forte, ultrapassa ele, né, e aí faz disparos na direção do motor com a intenção de pará-lo, né? E aí depois o carro forte perde o controle, invade a pista contrária, né, até aquela região de acostamento e mato logo ao lado da rodovia, e eles fazem a explosão. Alguns motoristas desembarcaram dos veículos para registrar o ataque. Um deles conseguiu gravar até a fuga de parte da quadrilha, que estava a bordo de 3 carros roubados. Oi, você viu? Você viu? É os caras. Um carro da quadrilha foi incendiado para dificultar a identificação, mas um outro veículo, localizado numa área de mata, passou por perícia, o que pode ajudar a Polícia Civil a prender os criminosos. Depois da tentativa de roubo, forças de segurança da região fizeram um cerco para tentar localizar os criminosos escondidos em alguma chácara na área rural. Além da Polícia Civil de Piracicaba, a PM e a Guarda Municipal de Capivari, que tem um blindado, participaram das buscas. Até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A maioria dos roubos que acontecem na região ali próximo à área do CPI-9, quer seja em Piracicaba ou na divisa com o CPI-3, que é a cidade de São Carlos ali, até mesmo com Campinas, via de regra há envolvidos da região ali de Sumaré e Hortolândia. Né? Por enquanto a gente não tem essa confirmação, mas é uma região, né, onde há uma concentração desse tipo de quadrilhas, né? Apesar de estarmos aí há mais de 1 ano e meio sem esse tipo de ocorrência aqui na região e também no estado de São Paulo. Esse é o monitoramento que está sendo feito pela polícia para saber se os criminosos que atacaram o carro forte em Piracicaba são de Campinas ou região metropolitana. Informações que, conforme forem chegando e, claro, não atrapalharem a investigação, nós vamos compartilhando com você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas.
Alguns acidentes foram registrados também aqui nas últimas horas. Um homem de 44 anos com sinais visíveis de embriaguez e sem carteira de habilitação foi preso depois de causar um acidente de trânsito que matou uma mulher de 41 anos. Isso aconteceu na cidade de Socorro. Segundo o boletim de ocorrência, o homem invadiu a faixa no sentido contrário, bateu de frente no veículo da vítima, que ia no sentido bairro-centro da Avenida Prefeito José Mário de Faria. Um município que não tem tantas avenidas movimentadas assim. Os dois condutores estavam sozinhos, cada um no seu próprio veículo, e a vítima foi encontrada desacordada dentro do carro. Chegou a ser socorrida pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhada ao hospital da cidade, mas foi constatada a morte e a perícia técnica acionada em seguida. A Guarda Municipal prendeu o condutor do outro veículo que provocou o acidente em flagrante pelos visíveis sinais de embriaguez. Voz pastosa, andava de maneira cambaleante, olhos avermelhados, e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de um veículo automotor com agravante de embriaguez ao volante, e ele ainda estava sem habilitação, não tem CNH. Um verdadeiro passeio pelo Código Penal que pode transformar esse caso de homicídio culposo, quando não se tem a intenção da morte, pelo homicídio com dolo eventual, que é quando a pessoa assume os riscos e a responsabilidade de dirigir sem carteira de habilitação e sem a mínima condição depois de beber e colocar outras pessoas em risco. Falando em acidente, um casal segue hospitalizado depois de uma colisão que aconteceu entre uma motocicleta e uma mureta, em que eles perdem o controle da direção, o piloto acaba atingindo essa mureta e os dois caem em um córrego. Isso aconteceu na Vila Progresso, na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, aqui em Campinas. E o repórter Guilherme Selegato está no local. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube tem a imagem do momento exato em que aconteceu durante a reportagem do Guilherme Selegato, chegando agora no Giro da Informação. Pois é, Heitor, olha, toda essa situação aconteceu exatamente neste trecho da Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, aqui na Vila Progresso, em Campinas. A gente vê que é uma via bastante movimentada aqui dessa região. Ali há um cruzamento e foi exatamente neste sentido que a motocicleta veio. Eu conversei com algumas pessoas que inclusive viram aqui o acidente, né, que me disseram o seguinte: olha, pela forma como tudo isso ocorreu, a moto então estava vindo nesta direção, ultrapassou o cruzamento, foi tentar seguir aqui ainda pelo sentido da Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, mas vinha um outro veículo no sentido bairro. E aí o motociclista acabou perdendo o controle e bateu nessa mureta de proteção aqui, onde tem o córrego que passa por essa região. Uma área de pedras, e ao atingir essa mureta de proteção, as duas pessoas que estavam nesta motocicleta foram arremessadas, Heitor. Então foi um susto e tanto, muitas pessoas pararam aqui para ver, né, o que tinha acontecido. Inclusive as imagens de monitoramento mostram o momento exato que todo esse acidente aconteceu, né? Então a gente vê ali a motocicleta avançando este cruzamento, quase atinge o veículo que estava vindo no outro sentido, e aí o motociclista perdeu o controle, colidiu contra a mureta de proteção e o casal que estava então nesta moto foi arremessado, Heitor. Pois é, os dois caíram ali sobre as pedras que tem aqui pelo córrego. E aí, rapidamente, os moradores aqui da região, claro, também, né, registraram toda essa cena, vieram ver o que estava acontecendo. O resgate também foi registrado pelos moradores. A gente vê um momento em que as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estão prestando ali os atendimentos necessários às vítimas, né, que tiveram alguns ferimentos, porque foi uma queda feia, né, Heitor? Uma queda e tanto. Pensa, né, ali a moto já chegou a colidir com essa mureta de proteção e os dois foram arremessados e caíram então sobre as pedras aqui deste córrego. O atendimento foi feito, o resgate foi feito, as vítimas foram conduzidas até uma unidade de pronto atendimento, mas até o momento nós não temos atualização sobre o estado de saúde
dessas duas pessoas que estavam então na moto, né, Heitor? Que segundo o Corpo de Bombeiros, era um homem e uma mulher. Algumas pessoas me disseram aqui, né, alguns moradores, que eles tiveram ferimentos graves nas pernas, chegaram até a quebrar a perna, mas não são informações oficiais, tá? Sem o relato de moradores que estavam aqui, presenciaram todo este acidente. Foi uma cena, claro, que chamou muito atenção, porque aconteceu no final da tarde deste domingo. É uma via bastante movimentada aqui na Vila Progresso, Heitor, mas o fluxo de veículos estava tranquilo no final da tarde, né? Então justamente isso que chamou a atenção. A motocicleta veio então daquele sentido, acabou perdendo o controle quando ia tentar acessar o outro ponto aqui da via da Engenheiro Augusto Figueiredo, e aí o motociclista perdeu o controle, atingiu a mureta de proteção e os dois foram arremessados e caíram nas pedras aqui deste córrego. Então, Heitor, claro, a gente espera, né, que esses dois se recuperem, né, fiquem bem o quanto antes, porque primeiro domingo do ano passar por uma situação dessa não era o que ninguém gostaria, né? Mas também, Heitor, é uma situação que serve aí como exemplo para todo mundo, principalmente para os condutores de moto, de carro, justamente, né, porque trânsito é uma situação que a gente tem que ter ali cuidado redobrado, tem que ter muita atenção, não andar acima do limite permitido da velocidade, né? Ter sempre ali atenção em relação aos trechos que você vai trafegar, justamente para evitar qualquer tipo de transtorno, né? Claro, não estamos falando aqui que a motocicleta estava em alta velocidade, não, muito pelo contrário, mas são acidentes como esse que servem como exemplo para a gente redobrar a atenção, tomar mais cuidado por onde passa, né? Justamente para não ter dor de cabeça, não ser mais uma vítima aí de acidentes de trânsito e evitar maiores transtornos. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Guilherme Selegato, e nossa torcida pela recuperação desse casal, que o quanto antes eles estejam em casa depois desse susto enorme. Se você ficou curioso com a imagem, se você ficou curiosa com a imagem, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Temos a nossa transmissão ao vivo aqui dos nossos estúdios. Voltando ali na Barra, você vai ver a imagem na reportagem do Guilherme Selegato. E acompanhando ao vivo, você vê quem já chegou aqui nos nossos estúdios. A Nath Luquezzi está presente para falar sobre a previsão do tempo numa terça-feira, com temperaturas mais altas do que ontem, Nath. 25 graus e meio marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento. A mínima registrada hoje foi de 18 graus. Essa é a temperatura mais alta até aqui, desta terça-feira, mas os termômetros tendem a subir. Umidade relativa do ar em Campinas agora em 65,5%. E se ontem o vento estava em quase 30 km por hora, hoje ele está mais ameno, mais fraco, com 10 km por hora. Muito bom dia para você, uma ótima terça-feira, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Pois é, mas os ventos, eles podem e têm potencial de chegar até 60 km por hora no dia de hoje. Isso porque o interior de São Paulo voltou a entrar em um alerta aí de perigo potencial para tempestades no dia de hoje, nesta terça-feira. Isso de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a nossa região, ela está sob aviso desde agora, 9 da manhã, até às 7 da noite, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e até mesmo queda de granizo em alguns pontos isolados. O alerta indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar até 50 milímetros no dia de hoje, além dos ventos que marcam ali a casa de 40, 60 quilômetros por hora. Então, realmente, o INMET aí destaca que, apesar desse risco como potencial, há a possibilidade de transtornos pontuais, como alagamentos, queda de galhos e até mesmo interrupção no fornecimento de energia. A previsão indica que a gente pode sim ter persistência de chuva até quinta-feira aqui na região, por conta da atuação das ACAS. As ACAS é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é responsável, esse sistema é responsável por um período mais prolongado de chuva frequente, além da tendência natural para essa época do ano, que já é a entrada de umidade vinda da Amazônia, com as altas temperaturas e aí sim pancadas de chuva. O tempo volta a ficar firme no final de semana, mais precisamente no domingo, e o calor ganha ainda mais força nesse período, podendo registrar aí 32 graus de máxima. Janeiro, no geral, o mês de janeiro vai ser marcado sim por chuvas acima da média, mas é claro que até lá
até o fim do mês eu sigo atualizando vocês. Por enquanto, hoje, então, temos alerta do INMET para perigo potencial para tempestades. E faz um tempo que não chove em Campinas, outras regiões do estado também acompanhados pelo INMET, pela Defesa Civil, com precipitação nas últimas horas. A chuva mais forte do estado nas últimas horas foi em Praia Grande, um acumulado que passou dos 51 milímetros. Choveu em Caraguatatuba, Ubatuba. É quase redundância, né? Falar que choveu em Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastrovão. Eu lembro desses apelidos das cidades do litoral norte de São Paulo. Em Ubatuba, um acumulado de 35 milímetros. Choveu também em Itanhaém, 33 milímetros. Mongaguá. Então, a chuva das últimas horas concentrada no litoral paulista e ela está chegando para o interior de São Paulo, está chegando aqui à nossa região. E, de fato, são poucas as cidades do interior que registraram chuva nas últimas horas. Teve chuva em Franca, 21 milímetros. O resto, a lista aqui da Defesa Civil é só cidade litorânea. Santos, Guarujá, também com precipitação. Tempo seco acaba facilitando o incêndio se propagar com mais facilidade. Isso aconteceu em Campinas ontem, quando um incêndio atingiu, na madrugada de hoje, de ontem para hoje, um depósito de material reciclável na Vila Industrial, mais exatamente na Avenida Silvio Moro. Não há registro de vítimas, isso é o mais importante. Trabalho do Corpo de Bombeiros ali desde 1h30 da manhã. 5 viaturas acionadas para atender a ocorrência. Ainda há um rescaldo no local. As chamas foram controladas, o incêndio já foi apagado desde as 5 da manhã. Não há nenhum outro foco no ponto onde começou. Mas por ter muito material reciclável, o fogo se espalha muito rapidamente. E sem a chuva, isso também proporciona um momento mais preocupante. 10h32, depois do intervalo a gente fala sobre o novo alerta feito em Campinas da Secretaria de Saúde sobre o risco da dengue. E aleluia! Tem novidades sobre a vacina também contra essa doença que já tirou tanta gente do nosso convívio. Quando é que ela chega finalmente de maneira universal nos postos de saúde? A gente começa a falar desse assunto em instantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. As passagens dos ônibus intermunicipais da região metropolitana de Campinas ficaram mais caras a partir de hoje, 6 de janeiro. O reajuste foi divulgado no Diário Oficial do Estado e vale para as linhas administradas pela Artesp. Os valores mudam de acordo com o trajeto. Entre Americana, Nova Odessa e Sumaré, a passagem passou a custar R$ 6,15. As linhas entre Hortolândia e Campinas subiram de R$ 6,20 para R$ 6,50. Esse mesmo valor vale para os trajetos entre Valinhos e Vinhedo e entre Vinhedo e Campinas. Quem sai de Montemor para Campinas agora paga R$ 6,70, valor que também é cobrado nas linhas entre Sumaré e Campinas e entre Paulínia e Campinas. A linha Jaguariúna-Campinas passou de R$ 9,05 para R$ 9,40. Já de Indaiatuba para Campinas, a tarifa subiu de R$ 7,75 para R$ 8,05. A passagem mais cara é da linha seletiva entre Santa Bárbara do Oeste e Campinas, passando por Americana, que custa R$ 22,70. Outras tarifas atualizadas incluem Itatiba Campinas, que está em R$ 15,70, Americana Campinas, que está a R$ 15,30 e Americana Campinas via Unicamp, R$ 15,90. Santo Antônio de Posse, Campinas, R$ 11,85. E Pedreira, Campinas, também passou a R$ 11,85. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também.
Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 37 minutos, 10h37. Você continua participando, daqui a pouquinho eu faço um primeiro giro com a participação do nosso ouvinte nesta manhã de terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Mas antes, Nath Luquezzi, o ano mal começou, mas a dengue já passa a ser uma preocupação aqui na cidade. Toda semana, a Secretaria de Saúde de Campinas divulga a lista dos bairros com maior risco da presença do mosquito Aedes aegypti, aquele desgraçadinho que provoca doenças como dengue, chikungunya, zika vírus, que a gente sabe como combater, que a gente sabe como evitar ter criadouro, mas que ele continua sendo um problema sério, não só em Campinas, mas no Brasil todo. Vamos à lista dos bairros? Tem muito local nessa primeira lista de 2026? São 29 bairros. Nossa, em alto risco de transmissão. Pois é. Começando, então, na Zona Leste, Vila Miguel, Vicente Cury, Vila Costa e Silva e Parque Brasília. Noroeste, Conjunto Habitacional Parque Floresta, Conjunto Residencial Parque São Bento, Loteamento Residencial Novo Mundo e Jardim Novo Maracanã. Norte, Vila Itália, Vila Praxe Souza, Vila Teixeira, Vila IAPI, Jardim Magnólia, Jardim do Vovô, Residencial Parque Bandeirantes. No Sudoeste estão em alertas os bairros Jardim Xangai, Recanto do Sol 1 e Jardim Mercedes. Na Zona Sul, Jardim Monte Cristo, Parque Osiel, Jardim do Lago, Vila Pompeia e Cidade Jardim. Suleste, Jardim São Gabriel, Jardim São Vicente, Vila Formosa, Jardim Bom Sucesso, Jardim Centenário, Fundação Casa Popular e Parque Industrial. O objetivo do alerta é intensificar a população, a verificação de criadouros em casa e reforçar a comunicação com os moradores da área que passam a receber, assim, ações intensificadas para eliminar criadouros. Por isso, é importante que você aí receba os agentes que estão trabalhando nesses bairros. As orientações valem para toda a cidade, incluindo os bairros listados em cada semana, na semana anterior, e que também não aparecem em cada uma das edições. Para acabar com a proliferação do mosquito, vale sempre lembrar que é preciso evitar acúmulo de água, latas, pneus e outros objetos. Vasos de planta devem ter a água trocada a cada 2 dias e o pratinho deve ser retirado, limpo, com bucha, água e sabão a cada 7 dias. É importante também vedar a caixa d'água. E a vacina da dengue começa a chegar a alguns municípios e o Ministério da Saúde já tem um planejamento de 2 cidades testes. Uma, terra de Chico Anísio, a outra, uma cidade aqui do interior de São Paulo, mas não será em Campinas. A Roberta Scherer preparou uma reportagem explicando pra gente como é que vai ser a distribuição pelo Sistema Único de Saúde do imunizante que promete nos proteger dos casos mais graves da dengue e que, em 2026, tomara que chegue a toda a população brasileira. Roberta? A Fabiana aguarda ansiosamente por essa vacina. A enfermeira já atendeu muitos pacientes e sabe da dificuldade que é passar pela dengue. A vacina vem com o intuito de reduzir riscos, danos e a prevenção, de doenças imunospreveníveis. A expectativa é muito grande em relação ao recebimento dessas vacinas. 1 milhão de doses da vacina do Butantan serão entregues esse mês. A previsão é que sejam disponibilizadas no final de janeiro aos profissionais de saúde das unidades básicas. Depois, a imunização será ampliada progressivamente para a população em geral, começando por quem tem 59 anos e chegando aos adolescentes. Existem ainda 2 cidades que terão uma vacinação acelerada em 16 de janeiro com 300 mil doses.
Botucatu, em São Paulo, e Maranguape, no Ceará. São chamados municípios piloto. O projeto servirá para entender como a imunização do público-alvo impacta na contaminação geral em uma região. Então nós vamos fazer uma vacinação em massa nessas duas cidades, Botucatu e Maranguape, que vão nos ajudar muito a avaliar aquilo que os estudiosos acreditam que pode acontecer, se você chegar mais rapidamente a uma cobertura vacinal de metade da população, isso teria um impacto muito grande no impacto na redução de casos da dengue nessas cidades. A Butantan DV foi aprovada pela Anvisa para ser utilizada na população brasileira de 12 a 59 anos. É a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue. O imunizante apresentou 74% de eficácia geral, 91% contra a dengue grave. Ninguém que tomou a vacina precisou ser hospitalizado por conta da doença. A expectativa agora é com a realização dos testes para proteger as pessoas acima de 59 anos, com início já autorizado pela Anvisa. Já a imunização com a japonesa Kedenga segue aqui no país pelo SUS para quem tem entre 10 e 14 anos em 2 etapas. Em 2025, foram 7 milhões de doses aplicadas. Nesse ano e em 2027, serão mais 18 milhões. Vacina que está disponível também em Campinas, ainda com as regras para crianças e adolescentes apenas. A vacina contra a dengue para adultos, para pessoas mais experientes, ainda não tem prazo para chegar aqui na cidade. A vacina Kedenga, da farmacêutica japonesa Takeda, chegou ao Brasil em junho de 2024, quando se tornou o primeiro imunizante destinado à prevenção de todos de 4 a 60 anos, mas por ser um imunizante caro, ficou restrito ao grupo considerado de maior risco, que é justamente de crianças e adolescentes. Ainda assim, essa vacina ela pode ser adquirida na rede particular. Os valores variam entre R$ 390 e R$ 490 reais. O esquema envolve 2 aplicações com intervalo de 3 meses entre elas. E o preço final, estou falando de 390 cada dose, porque o preço final pode ficar entre 780 e 980 reais. A vacina do Butantan, ela será em dose única, ou já é em dose única, porque já começa essa aplicação nos profissionais de saúde primeiramente. Já é um imunizante testado, já foi feito todo o processo legal para a Anvisa autorizar o uso do imunizante em cada um de nós. E eu acho que Campinas tem que ter um esforço muito grande por parte do prefeito Dário Saad, por parte da Secretaria de Saúde, dos deputados federais. A gente tem um deputado federal que é do partido do vice-presidente da República, que é o deputado Jonas Donizete, que é do mesmo PSB de Geraldo Alckmin. A gente tem um vice-prefeito que tem uma boa relação com o PSB e também com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente tem vereadores que adoram defender o governo na bancada aqui em Campinas. Então é hora de mostrar para o governo federal, para o ministro Alexandre Padilha, que também muito provavelmente será candidato e que quer ter os seus interesses políticos também numa cidade como Campinas, com mais de 1.100.000 habitantes, do quanto Campinas precisa estar na lista de prioridades para receber esse imunizante. Porque a cidade viveu uma epidemia de dengue, assumiu a epidemia de dengue, é um município com características muito peculiares e tem que estar na lista. Tudo bem, você não está na cidade de teste, porque são 2 municípios pequenos. Botucatu e Maranguape são municípios que são usados justamente como projeto piloto. Mas assim que começar a colocar o imunizante em metrópoles, Campinas tem que estar nessa lista. Porque não faz sentido a cidade passar pelo que passou, ter o problema que tem até hoje com a arbovirose e ficar lá no fim da fila desse imunizante. Então que se faça uma força-tarefa, um esforço para mostrar para o Ministério da Saúde que Campinas não é só porque a gente quer que seja, é pelos números, é pelos dados técnicos, é pela característica da cidade. Tem que estar na lista de prioridade do Ministério da Saúde. Tem que ter esse imunizante aqui o quanto antes para proteger a nossa população. 10h45, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai trazer as últimas informações sobre
a Venezuela e os reflexos no Brasil depois da prisão do ditador Nicolás Maduro. Há uma enorme insegurança a respeito do que vai acontecer daqui para frente. Nós conversamos com um cientista político para entender um pouco mais desse cenário e tem reportagem especial direto da fronteira do Brasil com a Venezuela, lá no estado de Roraima, com Felipe Garrafa. O que se espera hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que termina o seu período de férias e que deve ter uma ligação com a vice-presidente que agora está interinamente no poder venezuelano? Qual o posicionamento oficial do Brasil em relação ao governo que se instala no país vizinho? Esses e outros assuntos na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Olha, pesquisar preços continua sendo essencial na hora de comprar o material escolar. Um levantamento do Procon Campinas com 78 itens mais comuns das listas mostra que alguns produtos podem ter diferença de preço de até 150%. Um exemplo é a borracha branca de uma mesma marca encontrada por valores entre R$1 e R$2,50. Já um caderno de 96 folhas com capa dura teve variação de mais de 63%, custando entre R$ 7,90 e R$ 12,90. A caixa de lápis de cor, com 24 cores, também apresentou grande diferença de preço. Em algumas papelarias custava R$ 51,50 e em outra chegava na casa dos R$ 82,50, uma variação de quase 60%. A pesquisa do Procon Campinas foi feita nos dias 15 e 16 de dezembro. Em meio à correria das compras, vale lembrar que as escolas não podem exigir materiais de uso coletivo, como produtos de escritório, higiene ou limpeza. Pesquisar vale a pena. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 49 minutos. E Campinas perdeu hoje Luiz D'Artagnan de Almeida. Na verdade, a comunicação é feita hoje, mas a morte no dia 2 de janeiro. Ele foi o responsável pela avaliação e difusão do feijão carioca, que revolucionou a mesa dos brasileiros. Você sabia, Nath Luquezzi, que o feijão carioca foi desenvolvido aqui em Campinas? Que loucura, né? E que perda para nossa cidade. Mas eu não imaginava, eu não sabia. Ele tem a história que eu ouvi a vida inteira é de que o feijão carioca tem esse apelido por conta do tom marronzinho, como se fosse uma pele mais bronzeada. Mas numa era do politicamente correto, hoje o que eu mais ouvi é que o feijão carioca, a história que eu tenho ouvido atualmente é que seria por conta da curva dele, referência às calçadas de Copacabana, enfim. Mas Campinas pede Luiz D'Artagnan de Almeida, conhecido
chamado como D'Artagnan pelos colegas, que ingressou em 1967 no Instituto Agronômico de Campinas, no IAC, que é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ali, ele trabalhou e aposentou em 2002. O pesquisador atuou na antiga seção de leguminosas. Em 1966, o engenheiro agrônomo Valdemir Coronado Antunes, então chefe da Casa de Agricultura da Diretoria de Assistência Técnica Integral, CAT, enviou grãos listrados de feijão que viriam a ser popularmente conhecidos como feijão carioca. O material foi analisado pelos pesquisadores D'Artagnan, Shiro Miyasaka e Hemógenes Freitas Leitão Filho. Eles foram os responsáveis pelas primeiras avaliações agronômicas e culinárias do material. Em 1969, a variedade do feijão carioca foi oficialmente lançada sob a responsabilidade direta do pesquisador D'Artagnan, sendo incluída no projeto de produção de sementes básicas da CAT, da Diretoria de Assistência Técnica Integral. Na década de 70, começou o programa de melhoramento genético do feijão. A variedade carioca tornou-se a preferida pelos brasileiros. Hoje, 66% do consumo de feijão no Brasil é do feijão carioca. Esse resultado do IAC revolucionou o mercado de feijão em qualidade e produtividade. Então, por essa contribuição científica, o pesquisador ficou carinhosamente conhecido como o pai do feijão carioquinha. Uma história que nasce em Campinas, que ganha o Brasil, mas que curiosamente não ganha o Rio de Janeiro, porque o carioca mesmo, ele prefere o feijão preto. O consumo do feijão carioca é muito raro no Rio de Janeiro. Há uma preferência pelo feijão preto, que eu confesso que eu acho um pouco mais saboroso também. Mas no dia a dia o feijão carioca é o queridinho do prato dos brasileiros. Então, nossos sentimentos à família do D'Artagnan, desse importante pesquisador de Campinas, Luiz D'Artagnan de Almeida, e a confirmação por parte do Instituto Agronômico de Campinas. Certamente muitas homenagens serão feitas ao longo do dia para esse nome importante da nossa ciência, para a gente não esquecer também o quanto Campinas é relevante no cenário nacional. Às vezes, na cidade, a gente esquece a importância que Campinas tem para a história do país e precisa continuar tendo na pesquisa científica, nos estudos, no desenvolvimento intelectual da cidade. Campinas não pode parar no tempo, e quando a gente pede um pesquisador desse quilate, além da homenagem, a gente precisa lembrar que precisamos formar novos D'Artagnans, novos pesquisadores do IAC, novos estudos da Unicamp, que cada vez mais precisam ganhar espaço no território brasileiro. 10 horas e 54 minutos. Seguindo com os nossos assuntos, vamos também abordar um tema que o mundo todo está de olho e que impacta diretamente com a realidade brasileira. Estamos falando da Venezuela. O presidente Donald Trump deixou claro que o que aconteceu aqui no nosso país vizinho da América do Sul foi uma ação pontual, um ataque para retirar o ditador Nicolás Maduro do território venezuelano, e que Estados Unidos e Venezuela não estão em guerra. O Brasil, Nath Luquezzi, está muito atento principalmente à fronteira entre Brasil e Venezuela pelo estado de Roraima. Cidades como Pacaraima e Boa Vista, além de receber forças do Exército, também estão agora tendo a presença do Ministério da Saúde. Explica o motivo. Ontem, o Ministério da Saúde enviou, então, uma equipe da Força Nacional do SUS para avaliar as estruturas de saúde, os profissionais, as vacinas e os insumos em Roraima, estado que faz ali fronteira com a Venezuela. A ação do governo brasileiro ocorreu após os ataques, dos Estados Unidos contra a Venezuela, e o Ministério da Saúde também estrutura agora um plano de contingência do SUS para, assim, o possível agravamento da crise internacional com um aumento do fluxo migratório na região fronteiriça. Segundo o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, o Brasil irá auxiliar a Venezuela no fornecimento de insumos, depois que um centro
de distribuição de medicamentos para diálise foi bombardeado pelos Estados Unidos. O Ministério da Saúde afirmou ainda que as ações de saúde da Operação Acolhida, de apoio aos imigrantes venezuelanos, podem sim ser reforçada. A pasta mantém agora 40 profissionais permanentes que vão fazer o acompanhamento dos migrantes em abrigos em Roraima. Fronteira entre Brasil e Venezuela monitorada 24 horas com reforço do policiamento local e das Forças Armadas. O repórter Felipe Garrafa é o enviado especial do Grupo Bandeirantes para o estado de Roraima e conta pra gente um pouco desse clima, de quem está vindo para cá. Não houve um aumento do fluxo migratório, mas o Brasil está preparado caso isso aconteça e a reportagem coloca você direto no local mais vigiado, talvez hoje, das fronteiras brasileiras. O movimento de militares começou logo cedo. Por volta das 6 horas da manhã, blindados do Exército já estavam em circulação e, aos poucos, venezuelanos se somavam em frente à imigração brasileira, parada obrigatória para regularizar a entrada no nosso país. O Davi mora em Boa Vista há 2 anos, mas o filho ficou em Caracas. Já estavam aí 2 horas da manhã, nossa. Cedo, ele tá, pai, está acontecendo aqui, está invadindo os Estados Unidos, todo mundo está falando besteira, outros, né? Mas ele agora todo tá calma lá, para estar guardado, todos em casa, está ficando em casa. O Oscar concordou com a ação americana em retirar Nicolás Maduro do poder. Ele queria sair da Venezuela e a invasão a Caracas foi o que precisava para tomar coragem. Como uma maneira de esperança para o país, porque já que está saindo ou de uma ditadura, é um passo muito grande. Num cenário de absoluta incerteza no país vizinho, o Exército Brasileiro resolveu posicionar as suas tropas aqui, na região de fronteira, com os blindados de um lado e militares fazendo o controle de fluxo migratório, justamente para ver se alguém está vindo do outro lado da fronteira com algum tipo de irregularidade e também na perspectiva de haver alguma fuga em massa e muitos venezuelanos que podem chegar ao Brasil. Esta mulher, no entanto, veio hoje para regularizar a documentação. Ela é casada com um brasileiro. A família era admiradora de Maduro. Ela não, e por medo de represália, pediu para que não mostrássemos o rosto dela. Para nós é muito doloroso porque confiamos e quedamos presos 25 anos em algo que nunca prestou. Entre histórias, famílias e a saudade estão coragem e esperança por dias melhores. Às 10 horas e 58 minutos, a relação acirrada, o clima tenso entre Venezuela e Estados Unidos faz o mundo todo ficar de olho na questão do petróleo, principalmente, que até o próprio presidente Donald Trump deixou muito claro que é o motivo dessa invasão norte-americana ao continente sul-americano. Mas aqui para o Brasil existe um outro reflexo que também começa a preocupar produtores: as relações do agronegócio. Brasil e Venezuela também têm suas vendas, também têm os seus acordos. O Sebastião Garcia vai explicar pra gente quais são as relações, o que o Brasil vende, o que o Brasil compra e como é que fica a negociação em meio a tantas incertezas políticas no nosso país vizinho. Sebastião. O Brasil faz fronteira com quase todos os estados da América do Sul. Com a Venezuela, são mais de 2.000 quilômetros de extensão. É uma das maiores áreas de fronteira. Os venezuelanos compram do Brasil produtos como arroz, cereais, soja, açúcar e carnes. De janeiro a novembro do ano passado, essas exportações renderam quase 500 milhões de dólares ao Brasil. Também importamos de lá adubos e fertilizantes, alumínio, residuais de petróleo e elementos químicos. Por mais que a situação esteja, digamos, periclitante, eu não veria grandes riscos para a perca das nossas exportações. Pode haver sim um aumento de custos, pode haver entraves que façam com que esses desafios demorem mais, embarques podem ser atrasados, mas eu não diria que a gente vai ver uma possibilidade real de fim de contratos ou de prejuízos para os exportadores que já trabalham dentro da região. Na relação comercial, os estados de fronteira podem ser os mais afetados com este conflito entre Estados Unidos e Venezuela, especialmente Roraima, que tem ali o país como um grande comprador. Mas os especialistas dizem que a questão, a partir de agora, vai além dessa relação comercial.
É uma questão mais política e vai exigir que países como o Brasil se preocupem muito mais do que na manutenção ou abertura de novos mercados, especialmente neste ano de eleições aqui no país. A partir do momento que os Estados Unidos têm de assumir o controle do país e do petróleo na região, não sabemos como será a relação com a China. A partir daí, o que fará a China na sua relação geopolítica com a América Latina como um todo? Continuará a ser o principal comprador dos nossos produtos ou vai reorientar o seu mercado para não mexer com o leão norte-americano? Para o embaixador Rubens Barbosa, que já foi diplomata em Washington, a polarização política dentro do Brasil pode atrapalhar as relações fora também. Está aí um grande desafio, afirma ele com toda a sua experiência em relações internacionais e comércio exterior. Eu acho que politicamente o Brasil tem que tomar muito cuidado, ser cauteloso na defesa do interesse brasileiro. Nós não podemos colocar a ideologia, o partidarismo na frente do interesse brasileiro. Daqui para frente nós vamos ter que repensar tudo isso, porque essa política do Trump vai ter impacto a médio e a longo prazo. Essa é a avaliação de Rubens Barbosa, ex-embaixador brasileiro em Washington, capital dos Estados Unidos. Agora, 11h01 e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos classificou a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que capturou Nicolás Maduro, como uma ação que mina claramente os fundamentos das normas internacionais e dos direitos humanos. Em nota, a porta-voz do escritório reforçou que a proteção dos cidadãos venezuelanos deve ser prioridade absoluta em meio à escalada de tensão no país. Os Estados Unidos justificaram sua intervenção com base ao longo e deplorável histórico de violações de direitos humanos do governo venezuelano, mas a responsabilização por essas violações não podem ser alcançadas por meio de intervenção militar unilateral, em violação, assim, do direito internacional. O povo da Venezuela merece que a responsabilização seja feita por meio de um processo justo e centrado nas vítimas, foi o que disse a porta-voz. A declaração ocorre dias após o anúncio da operação norte-americana em território venezuelano, que resultou assim na captura de figuras do governo em ataques a pontos estratégicos. No Brasil, o posicionamento oficial do governo não é muito diferente do que a Organização das Nações Unidas vem trazendo, sem defender Nicolás Maduro, mas criticando a forma como o governo norte-americano invadiu um território soberano sem autorização do próprio Congresso, sem a comunicação à ONU e mostrando muito mais o seu poder bélico diante de um país que a gente sabe que não tem a menor capacidade de dar uma resposta, que é a Venezuela. Mas o presidente Lula, depois de uma postagem no próprio sábado, não se manifestou publicamente. O governo sim, através de ministros, através de notas oficiais. Hoje termina o período de férias, mini-férias, um recesso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E há uma expectativa para que em Brasília não apenas um novo pronunciamento sobre o tema aconteça, mas conversas também com autoridades locais da Venezuela ocorram por telefone. A Natália Passi está com a gente para contar mais sobre esses bastidores e a expectativa na capital federal para hoje. Natália. O presidente, que está de recesso no litoral do Rio, cogitou no fim de semana antecipar a volta para Brasília, que agora foi confirmada para esta terça. A expectativa é que o presidente tente contato com Donald Trump e faça um novo contato com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. A prioridade do governo brasileiro é manter o discurso de defesa à soberania venezuelana, mas sem prejudicar a relação com a Casa Branca. O Ministério da Saúde enviou uma equipe da Força Nacional do SUS para a fronteira para avaliar as estruturas de saúde, profissionais, vacinas e outros insumos. Até o momento não há aumento do fluxo migratório. Já a Suíça congelou todos os bens detidos no país por Nicolás Maduro. O objetivo é impedir a saída de potenciais ilícitos e se soma às sanções já impostas à Venezuela desde 2018. Não foram divulgados números e o governo suíço não respondeu sobre quais bens Maduro e seus associados possuíam no país. Na reportagem, o Turamâncio detalha mais as reações da situação na Venezuela entre os países da América Latina. No Conselho de Segurança da ONU em Nova York, o embaixador brasileiro Sérgio Danesi afirmou que a força não pode sobrepor a lei e que não se pode aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Não podemos aceitar o argumento de que o fim justifica os meios.
No sábado, horas após a prisão de Nicolás Maduro, o presidente Lula conversou com Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela. Um novo contato por telefone deve acontecer até o final desta terça-feira. Segundo auxiliares, o posicionamento do Brasil crítico aos ataques dos Estados Unidos à Venezuela deve permanecer. Mas o governo quer evitar que isso se confunda com uma defesa de Nicolás Maduro. O Itamaraty mantém contato com países alinhados na região. O chanceler Mauro Vieira já conversou com representantes do Chile, do Uruguai, do México e da Colômbia. No fim de semana, Trump associou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ao narcotráfico e disse que uma operação militar contra o país soava bem. Petro respondeu: "Pare de me caluniar, Sr. Trump. Não é assim que se ameaça um presidente latino-americano que surgiu da luta armada e depois da luta pela paz do povo da Colômbia." A diplomacia brasileira avalia que Washington já executa a nova estratégia de segurança nacional de Donald Trump, divulgada no início de dezembro. O plano busca consolidar os Estados Unidos como principal potência no hemisfério ocidental, sobretudo na América Latina, superando China e Rússia. Segundo ministros, Lula demonstrou preocupação com o grau de influência que os Estados Unidos podem exercer sobre o Brasil e nas eleições de outubro. Mas aliados dizem que ele aposta na boa química com Donald Trump para manter canais abertos e reduzir tensões. Às 11 horas da manhã e mais 7 minutos, e Nicolás Maduro passou por uma primeira etapa no processo de julgamento nos Estados Unidos. Ele teve a pergunta que todo preso faz, é feita a pergunta a todo preso recebe essa pergunta diante do juiz. O senhor se declara culpado ou inocente das acusações feitas contra o senhor? O que ele disse, Nath Luquez? Se declarou inocente e um homem correto durante essa primeira audiência no Tribunal Federal de Nova York. O juiz responsável pelo caso negou o pedido de fiança e determinou que Maduro continuará preso em uma penitenciária federal no Brooklyn. A próxima etapa do processo foi agendada para 17 de março, dando início agora formalmente ao julgamento do líder venezuelano em solo americano, por conta das acusações de narcoterrorismo. Durante a sessão, o juiz explicou a Maduro que ele terá o direito e a oportunidade de se defender formalmente ao longo de todo o processo. Embora legalmente houvesse a possibilidade de fiança, a hipótese foi descartada e o ex-presidente seguirá agora detido no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn. A unidade é conhecida por abrigar figuras de notoriedade. Enquanto isso, na Venezuela, o que a gente tem visto muito nas redes sociais são vídeos criados por inteligência artificial ou de movimentos antigos colocados agora fora de contexto e de maneira mentirosa para justificar que o povo venezuelano está de um lado ou de outro. Deputados do PSOL, deputados do PL já foram denunciados para as redes sociais por usarem vídeos falsos, ou fora de contexto, ou criados por IA. Ou para dizer que o povo venezuelano está nas ruas inconformado com a atitude do governo norte-americano, ou para dizer que o povo está nas ruas agradecendo, como se estivesse de joelhos, dando graças a Deus ao presidente Donald Trump. Os poucos relatos que chegam da Venezuela, realmente concretos, confiáveis, com credibilidade, demonstram um povo tenso, que individualmente pode até ter sua opinião de ser a favor ou contra o que está acontecendo, que individualmente pode ter o seu sentimento, mas quem está na Venezuela nesse momento, não estou falando de venezuelanos espalhados pelo mundo, estou falando de quem está no país. Os poucos relatos que chegam de Caracas, principalmente, dão conta de que a população está principalmente em filas de supermercado, de farmácias, de açougues, tentando estocar alimento diante da insegurança do que vai acontecer daqui para frente. Então, se você se deparar nas redes sociais com uma imagem de uma grande festa de derrubada de uma estátua de Nicolás Maduro ou de um painel com o rosto do ditador sendo arrancado à força, ou ainda, se você encontrar algum vídeo
de gente nas ruas dizendo ser a favor da soberania venezuelana, Yankees vão para casa, saiba que muito desse material ou é produzido artificialmente ou é de manifestações lá de trás. Das eleições passadas contra Nicolás Maduro, da época de Hugo Chávez, tem muito vídeo sendo requentado, não para levar a informação do que está acontecendo no país, mas para justificar uma narrativa de uma era em que a gente não quer buscar a notícia, em que a gente não está atrás do fato, em que as pessoas estão majoritariamente buscando a legitimação do seu próprio discurso. Só que uma coisa é isso ser feito dentro do Facebook de alguém que, um morador da cidade, do seu Antônio, da Dona Maria, do seu Heitor, enfim, isso não tem peso. Agora, quando autoridades espalham notícias falsas, usam vídeos artificiais, quando deputados, senadores embarcam nisso, a gente mostra não só o vale tudo que existe na geração atual, de que não importa a verdade, o que importa é a minha verdade, como já se prepara para o que vem por aí. Nas eleições 2026, se não houver uma fiscalização diária, 24 horas, com robôs treinados para derrubar esse tipo de conteúdo, a gente vai ter uma das eleições mais perigosas que já vivemos. Porque a inteligência artificial fez uma mulher parar a vida dela, num caso que a gente acompanhou na Band nas últimas horas, lá no Rio Grande do Sul, porque ela acreditou fielmente que estava se relacionando com Brad Pitt, o ator norte-americano. A justificativa dela foi, não, mas ele abriu a câmera do celular dele, eu vi o rosto dele. Se a ligação até pode ser mentira, mas eu vi a cara dele. Porque você tem hoje, com facilidade, recursos para usar o rosto, a voz e colocar o que quiser na boca de quem você quiser. Então, muito cuidado com o que se consome nas redes sociais, inclusive nesse período em que nós estamos acompanhando uma instabilidade, uma enorme incerteza, em que ninguém sabe o que vai acontecer, mas todo mundo precisa justificar os seus próprios argumentos, seus próprios desejos, suas próprias vontades de gritar o que considera ser verdade. O que nós temos de fato nesse instante é de que a Venezuela está sendo temporariamente administrada pela vice-presidente do país. Numa lei, numa regra eleitoral que é diferente do que se tem aqui, que a gente elege presidente e vice de uma vez só. Delcy Rodrigues está conduzindo o país sem ter a certeza de que ela vai permanecer no cargo ou de que ela vai convocar novas eleições. O que já está bem claro por parte do presidente Donald Trump é que ele não enxerga legitimidade na oposição. Para a gente entender um pouco melhor esse cenário, o jornalismo da Band conversou com o Murilo de Aragão, cientista político que traz um pouco mais do confuso e incerto cenário político na Venezuela. Eu acho que nem a Delcy, nem o Trump sabem o que vai acontecer com a Venezuela, porque muitas questões estão em aberto. Primeiro, o fato de que, em algum momento, ela se coloca como presidente, mas disse antes que o Maduro era o presidente. Aí ela assume como presidente, então dá a entender que o establishment político da Venezuela já deu como certo que o Maduro é completamente fora, carta fora do baralho. Porém, a gente não sabe se vai existir por parte dela a real interesse, o real interesse de negociar com o Trump. Ao mesmo tempo, o Trump alega que vai controlar o petróleo, que controla o hemisfério, que controla a situação lá, e eu acho que ninguém sabe direito o que vai acontecer, porque tem muitas questões ainda em aberto. Certamente um ponto será uma negociação entre quem está comandando a Venezuela agora e os Estados Unidos. Isso será talvez o ponto de partida para esclarecer o futuro da situação venezuelana neste ano. Ao mesmo tempo, os dois
homens fortes do governo, Diosdado Cabello e o Padrino, continuam mandando. Tanto que já no dia seguinte, eu acho que é o Padrino que aparece já dando uma declaração dizendo que, chamando o povo venezuelano às armas para resistir a essa agressão, no entender deles, né, pelo sequestro, o rapto do presidente Maduro. Enfim, não há uma certeza exata. O que há, claramente, é que o Maduro, quando se leva o Maduro para os Estados Unidos, se dá um recado ao establishment que manda na Venezuela de que o Donald Trump pode ir às últimas consequências em relação ao país. Então, o que se espera agora como próximo movimento é uma negociação entre eles. O Trump já colocou esse valor de 150 bilhões, é evidente que isso é um valor extraordinário para um país completamente destruído economicamente como é a Venezuela. Agora, o que vai se começar a partir daí é uma negociação. Quando ele descarta a oposição no poder, a oposição venezuelana no poder, ele mostra claramente que reconhece que o estabelecimento atual ainda é muito forte e teria condições de entabular negociações e levar essas negociações, talvez, a um bom termo. Não há muito espaço para a oposição vai tentar levantar apoio internacional por meio de declarações, mas o mundo acompanha com interesse a ocorrência de uma negociação entre quem comanda a Venezuela hoje e o governo americano. Este é o caminho, e a oposição ainda não tem lugar nessa mesa, e poderá não ter, até que se decida o que fazer, se vai ter eleições e quando serão essas eleições, e em que condições, enfim. Então existe um quadro de indagações ainda que não colocam a oposição venezuelana numa boa situação. Eles têm que aguardar o que vai acontecer, porque eles, salvo um levante popular que tem até apoio das próprias Forças Armadas venezuelanas, eles poderiam ter algum tipo de influência ou chegar ao poder na Venezuela nesse momento. Esse é o pronunciamento, essa opinião do Murilo de Aragão, cientista político, conversando com o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para a gente fechar esse assunto, Nath Luquezzi, uma declaração do presidente norte-americano Donald Trump que demonstra muito bem o sentimento do governo dos Estados Unidos em relação a nosotros acá, sud-americanos. Sim, o Departamento de Estado dos Estados Unidos usou as redes sociais ontem, segunda-feira, dia 5, para publicar uma foto do presidente Donald Trump com a frase "Este é o nosso hemisfério". A publicação está acompanhada de uma foto do presidente em preto e branco com a frase "Este é o nosso hemisfério" escrito e destacado em vermelho na imagem. Este é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada, declarou o Departamento de Estado nas redes sociais, e esse mesmo texto, escrito em inglês, também foi publicado em espanhol. A postagem está acompanhada de um artigo da Casa Branca que cita a participação do secretário Marco Rubio em diversos programas de notícias para discutir a operação que capturou Nicolás Maduro. Conforme a Casa Branca, Rubio enfatizou o compromisso inabalável de Donald Trump em impedir que o hemisfério ocidental se torne um refúgio para narcotraficantes, grupos apoiados pelo Irã ou regimes hostis que ameacem a segurança nacional dos Estados Unidos. Isso só demonstra o perigo real que a gente tem. Não estamos aqui falando de um jogo, não estamos falando de algo que, nossa, que viagem da cabeça das pessoas. O presidente Donald Trump deixou claro, ele vai transformar a América Latina num quintal dos Estados Unidos. A partir de agora, qualquer movimento de lei que possibilite isso em território brasileiro tem que ser tratado como uma traição. Tem que ser visto como um movimento de entregar a chave na mão dos americanos oficialmente. E a gente tem que tomar muito cuidado com o projeto de lei que está tentando transformar facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC em organizações narcoterroristas, porque é basicamente dar a brecha que os Estados Unidos precisam para entrar no país e fazerem o que quiserem por aqui, alegando que a soberania deles está em risco por conta do que está entrando de droga no continente norte-americano. PCC e Comando Vermelho precisam ser sufocados pelo dinheiro.
pelas ações que estão acontecendo no Brasil e precisam ser intensificadas, bloqueando bens, encontrando onde estão guardadas as grandes fortunas, onde estão investidos todos os recursos ligados a tráfico de drogas, tráfico de arma, que normalmente estão nos mais caros PIBs do país e que estão nos endereços mais caros das cidades. Faria Lima, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É ali que você precisa sufocar sem criar uma brecha que não é bobagem, não. Achar que o presidente norte-americano virá aqui para tirar o presidente da República e colocar o opositor que pode ter a preferência política por ele, pelo ex-presidente Bolsonaro, você acha que o Donald Trump ele vai chegar, ele vai tirar a Lula, colocar Bolsonaro porque um grupo político da direita brasileira é fã do Donald Trump? Americano gosta de dinheiro. Bilionário tá preocupado não é com ideologia, bilionário tá preocupado é com grana. Tanto é que Nicolás Maduro foi retirado do poder, mas o chavismo continua no controle da Venezuela. E ao que tudo indica, vai continuar. Trump não quer tirar ideologicamente uma posição que diverge dos Estados Unidos. Eles não estão nem aí. Qual é o peso que a Venezuela vai ter para derrubar o capitalismo no mundo? É zero. O que o norte-americano quer é o controle do país. Mesmo que lá esteja uma vice-presidente que é chavista. Se falar amém para Donald Trump, pode ser fã do Che Guevara, pode ser fã da Coreia do Norte, eles não estão nem aí. O que eles não querem é perder dinheiro. E achar que isso no Brasil é minimamente discutível de acontecer, só me faz voltar às aulas de história, lá para 1964, quando eu, um garoto que não nasci em 64, nasci em 89, quando eu lia a respeito da marcha da família brasileira, do quanto veículos de comunicação apoiaram o golpe de Estado, do quanto boa parte da sociedade civil, principalmente a classe média, lá no final dos anos 50, ainda no final do governo Juscelino Kubitschek, no começo do governo que quase não durou, de Jânio Quadros, e depois do governo de João Goulart, que foi interrompido, quando a gente lê nos livros de história que uma boa parte da população foi às ruas defender um golpe militar, eu pensava, nossa, será? Não, como é que alguém pode defender um absurdo desse? Nós estamos vendo gente defender o absurdo. Então ou a gente freia esse povo antes da hora, ou daqui a pouco a gente vai viver num período ditatorial, a gente vai viver sob um regime internacional, a gente vai ver a história se repetir, inclusive com o apoio desses mesmos grupos, desses mesmos veículos de imprensa que, mas o jornal colocava o texto de Camões quando era censurado, colocava uma receita de bolo. Sim, 10 anos depois. Mas quando o golpe estava com cheirinho de golpe, ou faziam vistas grossas, ou apoiavam, como boa parte da classe média alta nos anos 60. A história corre o risco de se repetir. Ou a gente freia agora. Para com briga besta de achar que tudo é uma disputa eleitoral, tudo é uma questão ideológica. Ou a gente entende que o Brasil precisa defender a sua soberania com políticos sérios, comprometidos com a nossa Constituição, ou o preço vai ser muito caro. Aqui não é uma coisa de esquerda e direita. Tanto é que Marine Le Pen, a maior líder da extrema-direita francesa, critica a intervenção à Venezuela. Não porque ela é fã de Nicolás Maduro, mas porque é preciso impor limites aos Estados Unidos. Porque se não colocar barreira, se não frear, eles tomam o continente todo para eles. Não é diferente do que já foi a doutrina Monroe. E ela está sendo citada pelo presidente Donald Trump. Acho que da nossa era, no nosso século, nós nunca tivemos um presidente americano que falasse tão abertamente os interesses que eles têm. Tão escancarado. E ainda tem brasileiro achando que a coisa não é tão séria assim. É muito grave, é muito séria, é muito preocupante. E ou a gente defende a nossa democracia, a nossa soberania, ou vai ficar sempre achando que é um Big Brother.
que tira o presidente, põe o presidente pela vontade do povo e depois você pensa, nossa, o que aconteceu? O vencedor do Big Brother não era a pessoa mais legal do mundo. Só que a gente tá falando com vida, a gente tá falando da nossa economia, a gente tá falando da nossa soberania, a gente tá falando de como a gente tem que resolver os nossos problemas. Quando não se gosta de um presidente que tá de plantão, você se organiza como oposição, mostra que tem um projeto melhor e ganha na urna. Se perder, você volta para casa, reorganiza, recalcula a rota e torce para o presidente de plantão ser bom, ser competente. Não podemos nunca flertar com o que está acontecendo aqui. Mas, enfim, eu falo isso e no fim eu sei que tem muita gente achando que eu estou fazendo discurso de maluco na praça com um megafone. 11h25, para a gente fechar essa edição do Manhã Bandeirantes, já que estamos falando da cultura norte-americana, pelo menos o Brasil ganhou prêmio. E foi um prêmio grande, hein? O Critical Choice Awards. Ele é um prêmio entregue no cinema norte-americano para os filmes. É como se fosse um termômetro do Oscar. É feito pela crítica norte-americana. A Adriana Araújo vai contar pra gente que o filme O Agente Secreto ganhou a estatueta de melhor filme estrangeiro. Mas de um jeito tão diferente, Adriana. O diretor Kleber Mendonça Filho foi surpreendido com a entrega da estatueta no tapete vermelho, enquanto dava uma entrevista a uma TV americana. Aqui a gente faz. O protagonista Wagner Moura, que concorria como melhor ator, perdeu para Timothée Chalamet. Vamos mudar esse clima, eu vou botar uma música. O Agente Secreto foi gravado no Recife, terra natal do diretor. O filme se passa em 1977, durante a ditadura militar. O longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo e tenta recomeçar a vida na capital pernambucana. O filme brasileiro desbancou fortes candidatos na categoria de melhor filme estrangeiro, como o iraniano Foi Apenas um Acidente, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Pedi sua ajuda, se eu não achasse que era uma situação perigosa. Hoje, o Agente Secreto deu mais um passo em busca do Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que o longa está entre os 15 filmes internacionais selecionados para a próxima etapa. A lista dos indicados à maior premiação do cinema será divulgada em 22 de janeiro. Eu não, sou policial não. E antes do Oscar, teremos ainda o Globo de Ouro, premiação que no ano passado deu a Fernanda Torres a estátua de melhor atriz, mas o Brasil não ganhou. Ainda Estou Aqui não ganhou o Globo de Ouro de melhor filme. Perdeu para Emília Pérez, um filme horroroso, mas que enfim ganhou do nosso Ainda Estou Aqui. Agora, no Globo de Ouro, Wagner Moura concorre também como melhor ator. Ele disputa com o próprio... Acho que o Chalamet não tá no Globo de Ouro, ele não está indicado no Globo de Ouro, mas tem cascas grossas ali, como por exemplo o Michael B. Jordan no filme Pecadores. Para melhor filme de drama, o Agente Secreto disputa o Globo de Ouro, junto com Frankenstein, uma nova versão do Guilherme Del Toro, que já está disponível nas plataformas digitais, esse eu ainda não assisti. Hamnet, que ainda não estreou no Brasil, Foi Apenas um Acidente, ainda não estreou no Brasil, Valor Sentimental também não, e Pecadores é um filmaço. Pra mim, o melhor dessa lista. E aí tem o melhor filme de comédia ou musical, que é onde está o filme que ganhou o Critical Choice Awards, que é o filme Uma Batalha Após a Outra, que tem Leonardo DiCaprio como sua grande estrela. Filmaço também. Muito provavelmente o Oscar terá um outro filme que perdeu no final de semana na Tinocast, que esse você fala com propriedade, chamado Wicked Parte 2. Será? Será que vem? A parte 1 concorreu ao Oscar. Mas o 2, eu sinceramente gostei mais da parte 2. É polêmico falar isso, mas eu gostei mais. Mas muito provavelmente estará também na lista sim, do com Oscar. Certeza. Eu assisti alguns desses filmes indicados. Eu assisti o Wicked 2, eu assisti Uma Batalha Após a Outra, eu assisti Pecadores, eu assisti O Agente Secreto. Ainda não assisti Frankenstein. O melhor desses filmes, pra mim, é Pecadores. Uma Batalha Após a Outra, como filme, eu acho melhor ainda do que O Agente Secreto. Mas a atuação do Wagner Moura, pra mim, é a melhor de todas essas. Pecadores, no Michael B. Jordan, ele faz irmãos gêmeos. E a academia costuma levar isso em consideração porque ele tá em 2 papéis ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, sendo melhor ou não, eu vou torcer pro nosso. Claro.
Não quero saber se o filme americano é melhor, eu quero o brasileiro ganhando o Oscar de melhor filme de drama. A Nath Luquezzi hoje, mais uma vez, não estará no Band Mulher, porque hoje tem bola rolando pela Copa Africana de Nações. A partir de 1h da tarde, na tela da Band, você vai acompanhar a partida de oitavas de final entre as seleções de Argélia e República Democrática do Congo. Palpite para esse jogo, Nath Luquezzi. Faz uma análise da seleção do Congo. 2-1 pra Argélia. 2-1 pra Argélia, é um bom palpite. Bom palpite? Amanhã, acho que é. A gente confere amanhã. Amanhã estaremos de volta aqui às 10 da manhã? Com certeza, até amanhã. Então até lá, trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, de Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirante.